Em 2024, na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, foi erguida uma estátua de Lúcifer. É isso mesmo, você não ouviu errado. Trata-se da imagem de uma criatura com corpo humano, asas e cabeça de bode, com 5 metros de altura. Os responsáveis explicam que Lúcifer é um deus que, assim como tantos outros, foi demonizado pela igreja, mas é o portador da luz e do autoconhecimento. É bom lembrar que no nosso país existe o princípio da liberdade religiosa, o que é algo muito bom. Assim, é preciso respeitar e tolerar qualquer manifestação de fé. Seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André Cardoso, capelão da Ubra Canoas, a Universidade Luterana do Brasil. E é um prazer receber você aqui neste espaço que tem o objetivo de contribuir na sua caminhada de vida e de fé. Por isso, hoje, aproveitando essa deixa da construção da tal imagem a Lúcifer, vamos conversar sobre como os cristãos compreendem o papel dessa figura que aparece nos relatos bíblicos e que recebeu, ao longo da história, nomes diferentes. E o nosso convidado para falar sobre esse tema é o pastor Marcos Schmidt, da Congregação Luterana São Paulo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que escreveu recentemente um artigo falando sobre o diabo e seu lugar na Bíblia e na vida dos cristãos. Então vamos receber o pastor Marcos, seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate, pastor Marcos. Para a gente é uma alegria receber você aqui. E eu vou começar pedindo para você se apresentar para a gente, para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Fale um pouco da sua trajetória. Olá, pastor André, alegria falar contigo. A gente se conhece desde os tempos de Pelotas, então também aqueles nossos ouvintes aí, uma grande alegria poder participar deste programa. Bom, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil desde 1983, o ano da minha formatura foi 82, e me formei ainda no Seminário Concórdia, naquele tempo ainda era em Porto Alegre, e depois, então, meu primeiro lugar de trabalho pastoral foi em São Borja, na fronteira lá com Uruguaiana, aliás, com Argentina. Depois eu fui para Uruguaiana, onde fui pastor também, e depois para Pelotas, né, onde eu pude conhecer ainda o pastor aí, o pastor André, que ainda era um jovem que depois ingressou no seminário. E depois eu vim para Novo Hamburgo, então já são 42 anos, né, no ministério pastoral, e com satisfação podendo participar, então, desse momento aqui. Sou natural de Rolante, né, próximo aqui a Novo Hamburgo, e minha esposa também é de lá, tenho 2 filhos, um neto, e assim, então, atuando já no Ministério Pastoral, num assunto que agradeço, assim, André, pastor André, desse assunto, poder participar, né, eu que também já escrevia no jornal lá em Pelotas, né, e depois, quando eu vim para cá, já estou há 20 anos no Novo Hamburgo, então, desde lá também tem uma coluna semanal no jornal NH aqui, e buscando sempre temas que estão aí na mídia, nos assuntos, trazendo então também a nossa fé cristã, segundo a teologia bíblica e segundo a nossa confessionalidade também luterana. Que bonita a sua caminhada, pastor Marcos. E eu tenho o prazer, né, de ter sido um jovem lá durante o seu ministério em Pelotas e tenho boas lembranças daquele tempo. Mas já que você falou aí da sua experiência também, né, como escritor de artigos, né, para jornal e revistas, recentemente você escreveu um artigo, então, falando sobre esse tema, né, usando essa oportuna aí construção da imagem do Lúcifer em Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul, para falar desse tema sobre o diabo, né? E eu começo perguntando, para os cristãos, quem é o diabo? Ele é um deus? Não é um Deus. Nós sabemos, né, pela nossa teologia bíblica, que ele é um anjo caído, né, um anjo criado por Deus. Deus criou todas as coisas perfeitas, também os anjos. Então, pela história bíblica, ele se afastou de Deus, né, queria ser igual a Deus. Então, o anjo que era um dos maiores lá, né, era o anjo maioral. E é claro que ninguém pode ser igual a Deus ou estar mesmo acima dele. Então, ele foi criado por Deus perfeitamente, só que se afastou. E daí aquela primeira história bíblica, né, que nós encontramos, onde pela primeira vez ele aparece na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 3, né? Interessante que ali ele é chamado de a cobra, porque ele sendo um anjo, né, não tem corpo, não tem como nós, seres que temos
corpo, né? Então ele assumiu a forma de uma cobra, coitado da cobra, né? Até hoje ela sofre. Mas, então, é interessante quando diz lá em Gênesis, quando pela primeira vez aparece, então, a palavra cobra, né? Se referindo ao anjo mau, a Satanás. Então, a primeira palavrinha está lá, mas, né? Porque Deus havia dado uma ordem ao casal para que não comessem do fruto, né? Do conhecimento do bem e do mal. Daí, depois disso, então, mas, né? Daí aparece a cobra dizendo, tudo isso é mentira, né? De Deus. E daí nós conhecemos muito bem de que o diabo é chamado também na Bíblia de o pai da mentira. Para nós, então, portanto, pastor André, para nós cristãos, ele é um anjo que nos tenta, né? Então, a Bíblia coloca vários nomes, né, para essa cobra, o diabo, né? Interessante que eu fiz uma pesquisa, né, sobre isto, e é bem interessante, porque muitas vezes a gente pensa que Satanás ele tem um poder que, na verdade, ele não tem, né? Mas também ele tem um poder que tem. E por isso nós temos que conhecer muito bem a pessoa e obra de Satanás. Agora você cita o Gênesis, né, como a primeira aparição dessa figura aí, personificado na serpente, né, na cobra, mas na Bíblia ele aparece em outros momentos. Você poderia citar para a gente quais outros momentos que aparece o diabo no relato bíblico? Olha, é bem interessante porque a gente pensa assim, muitas vezes a gente vê certas igrejas por aí, né, que o diabo aparece mais que Deus, né? Na Bíblia ele aparece, mas não tão intensamente como muitas vezes aparece nessas igrejas onde parece que se não tiver lá o diabo, não existe, Deus não tem como aparecer. No Antigo Testamento, né, a palavra Satanás, que do hebraico, né, adversário, aparece 21 vezes. Só no livro de Jó aparece 13 vezes, né? Então, é onde tem aquela conversa, né, do diabo com Deus e Deus permite que Satanás faça aquilo que nós conhecemos bem na história. Então, acho que no Antigo Testamento, o texto clássico onde mais aparece Satanás é, de fato, neste livro de Jó, este homem que sofreu intensamente na permissão de Deus. Isso é importante, né? No Novo Testamento, o termo que aparece mais para Satanás é diabo, né? O diabo no grego significa acusador, caluniador, né? Aparece 37 vezes, em 37 ocasiões no Novo Testamento. Também temos o termo Beuzebu. Beuzebu era também um deus antigo no tempo das religiões pagãs do Antigo Testamento, e que é um nome que o povo judeu deu para Satanás, é o deus das moscas, ou senhor das moscas, né? Aparece 7 vezes nos livros, nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E Lúcifer, né? É interessante a palavra Lúcifer, esse é o nome que foi dado para esta estátua, né, em Gravataí, e onde inclusive os adoradores deste Lúcifer dizem que ele é um deus, né, que foi demonizado pela igreja. Na verdade, até a palavra Lúcifer não é o nome original de Satanás, né? Lúcifer, isto é, o portador da luz, ele é, na verdade, um nome que vem do latim, né? É a tradução Vulgata, né, que foi dada à Bíblia, onde então os tradutores deram esse nome para Jesus. Lá, isso é que eu coloco, inclusive, né, no meu artigo, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, onde fala, né, sobre o fósforos, né, que é a estrela da manhã, que é essa estrela que aparece no céu, né, que é a estrela da manhã, e que a Bíblia chama de fósforos, e que daí, então, na tradução, deu Lúcifer. E daí, então, mais tarde, então, a própria, dentro da teologia cristã, esse nome foi dado até para Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo se apresenta como um anjo de luz, como um portador de luz. Mas, na verdade, isso é pura enganação. Agora, é interessante, você comentou que lá na tentação de Jó, né, o diabo agiu com a permissão de Deus. E isso, para mim, passa uma ideia de que Deus é muito maior e superior, porque quem tem poder, a rigor, não precisa de permissão de ninguém para agir, né?
E às vezes a gente percebe que até mesmo dentro de algumas igrejas tradicionais, como a igreja luterana, aparece uma confusão entre essa figura do diabo e de Deus. Você poderia falar para a gente sobre se é real essa dicotomia, né? essa luta entre Deus e o diabo, como se eles fossem forças paralelas e iguais? Você poderia explicar para a gente, para quem está nos assistindo agora, como é que a igreja luterana entende essa figura em comparação à figura de Deus, né? Eles estão no mesmo patamar de importância e de poder, ou isso é diferente? É evidente que não, né, André? Isso aí, a pergunta, ela já aponta para aquilo que nós cremos num Deus que é, né, todo-poderoso. O diabo, na verdade, mas isso acontece muitas vezes, quando nós, até dentro da nossa compreensão luterana, nossa fé luterana e cristã, muitas vezes não se dá o devido poder a Deus e dá um valor ao diabo que ele não tem. Então, esse dualismo, né, de comparar, de que existem duas forças iguais, isso não existe. Nós cremos num Deus todo-poderoso. Aliás, isso é interessante, porque no início do cristianismo, nos primeiros 2 séculos, a igreja cristã ela foi fortemente influenciada pelo gnosticismo, né? O gnosticismo, que era uma religião, uma combinação de filosofia grega com religiões pagãs misteriosas, né? O judaísmo e o cristianismo. Então isso trouxe uma certa confusão dentro do cristianismo, e muitas cartas paulinas, especialmente a carta que está sendo baseada, inclusive, nosso lema da nossa igreja IELB nesse ano, né? Lá em Colossenses, onde dentro dessa carta o apóstolo Paulo, então, está combatendo esse dualismo, onde se dava um certo poder, o poder às forças do mal, igual ao poder que vem de Deus. E por isso, nós cristãos temos que sempre entender que Deus, através de Cristo, acabou com o poder de Satanás. No entanto, ele ainda tem esta permissão de Deus, que nós muitas vezes não compreendemos, né? Não compreendemos como é que Deus permite que no mundo haja tanto sofrimento e o próprio diabo traga tanta destruição. São perguntas, né, que nós não temos resposta, né? Gosto muito daquela música, né, do pastor Lucas, que trabalhava também, não faça perguntas onde não há respostas, né? Então não podemos encontrar todas as respostas, aquelas que nós gostaríamos de ter. Mas sim, o diabo, ele tem um certo poder, e deste poder nós precisamos ter, então, uma certa reverência, um certo cuidado. Tanto que lá na segunda carta de Pedro, né, Pedro diz, né, sejam cautos, né, cuidado, fiquem vigilantes, porque o diabo é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, nós sabemos, inclusive, né, pastor André, que o leão, ele procura a presa que está fraca, a presa que está, aquela que está afastada do rebanho. Nós sabemos muito bem onde encontrar forças para que possamos resistir às tentações de Satanás. Tanto que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Então, não está na oração do Pai Nosso, não nos deixes permitir que venha a tentação. Mas a tentação sempre vem. E a tentação, nós sabemos, ela vem pelo mundo, nossa natureza humana, e pelo diabo, que usa, ele conhece muito bem as nossas fraquezas e sabe muito bem usá-las, né, para que nós caiamos nas tentações. E aí, inclusive, aquelas 3 tentações que Jesus sofreu no deserto são bem as tentações clássicas que ele usa também em nossa vida, né? Então, respondendo assim, né, de novo a sua pergunta, não existe esse dualismo, né? O diabo está infinitamente abaixo do poder de Deus. Nós sabemos o final da sua história, né? Conforme também é colocado lá nas profecias em Apocalipse. Agora, eu vou pedir para você falar um pouco mais sobre a tentação de Jesus, porque esse é um episódio que aparece na Bíblia, né? E que também parece, às vezes, muito confuso, como se o diabo tivesse tanto poder quanto Jesus. Jesus ali, no episódio da tentação, ele é relatado assim como em fraqueza, e isso pode, né, causar alguma confusão na cabeça das pessoas, mas eu vou pedir para você fazer isso depois do nosso intervalo. A gente vai fazer uma breve pausa e na volta a gente continua conversando com o pastor Marcos Schmidt sobre quem é o diabo para os cristãos. Não sai daí, é rapidinho.
E a gente está de volta hoje falando sobre um tema polêmico e importante aí da vida dos cristãos, que é a figura do diabo, do Lúcifer, do Satanás. Afinal de contas, qual é a influência que o diabo tem na vida das pessoas? Será que ele é tão poderoso assim como às vezes a gente pensa? E quem está nos ajudando a pensar sobre isso é o pastor da Igreja Luterana, o pastor Marcos Schmidt, que fala de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, né, pastor Marcos? E antes de terminar o primeiro bloco, a gente estava conversando sobre a tentação de Jesus e os significados que tem, né, esse episódio narrado nos Evangelhos. E aí eu queria que você comentasse um pouco para a gente qual era, afinal de contas, o objetivo do diabo ali na tentação de Jesus. Jesus estava caminhando até a cruz, né? Então é o início do ministério dele, né? Ele aparece finalmente. A tentação de Cristo é quando Jesus tem os seus 30 anos, inicia o seu ministério. E aí então ele vai finalmente seguir o caminho da cruz, né? Nós sabemos lá em Gênesis 3,15, quando Deus disse para o diabo, dizendo que haveria inimizade entre ele e a mulher, entre o filho da mulher e ele, a sua descendência, né? Que o descendente da mulher, Jesus, esmagaria a cabeça dele e ele picaria o calcanhar de Jesus. Isso é, Jesus, ele veio a este mundo, né, como Deus, se tornou homem igual a nós. Então, ele carregou todas as nossas fraquezas, nossos pecados, né, as consequências do pecado também, as consequências físicas, né, porque mesmo não sendo pecador, ele foi picado, né. Isto é, a comparação aqui da cobra é o veneno do pecado. Então, no deserto, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Então, mais uma vez, Deus permite que o seu filho seja tentado para assumir uma posição em nosso lugar. E nas três tentações, né, que sempre nós comparamos essas três formas do diabo também nos tentar. Então, na primeira tentação, Jesus estava lá 40 dias sem comer, então fome. Então, Jesus, no seu estágio de humildade, de humilhação, ele não comeu. Portanto, ele, como Deus, poderia comer ou descer da cruz, mas ele não comeu exatamente porque daí ao diabo dar essa proposta de transformar as pedras em pães, né? Então, Jesus com isso estaria dando voz ao diabo, e com isso o diabo então disse, veja, né, Deus esqueceu de ti, está passando fome. Então, dessa forma, quando muitas vezes nós passamos necessidades neste mundo, nós não seguimos o caminho que Deus coloca para nós, mas muitas vezes seguimos atalhos, e esses atalhos são colocados pelo diabo. Então, está ali Jesus vencendo em nosso lugar e falando, então, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, Jesus usou a sua própria palavra. Na segunda tentação, o diabo faz o inverso, né? Ele coloca uma confiança em Deus que não se deve ter, né? Quando o diabo diz, se atira para baixo, né? Leva lá para cima, né? No topo de um lugar bem alto, te atira para baixo. Daí o diabo usa, inclusive, a Bíblia, o Salmo 91. Olha só, os anjos vão te segurar. Então, confiar em Deus aonde não existem promessas, né? Isso tem bastante por aí, né? Olha só, Deus não... Tudo bem, não tem problema nenhum, faz isso que Deus vai te proteger, né? Não, Deus não nos protege aonde Ele não prometeu nos proteger. Então, é um excesso de confiança, é confiança falsa, né? E isso nós poderíamos falar imensamente aí da forma como muitas vezes se usa a própria palavra de Deus para dizer, viu, confia em Deus, e na verdade quem está dizendo isso é o diabo usando a palavra. Na terceira tentação, pastor André, a gente percebe que parece que o diabo perdeu a estribeira, né? Porque ele vai lá, mostra todas as riquezas deste mundo e diz, olha, tudo isso eu te darei, né? E daí é um cheque sem fundo. Como é que o diabo vai dar uma coisa que não é dele? Então, o mundo é de Deus, então nós temos que entender que tudo isso é obra dele, por mais que este mundo esteja aí vivendo essas catástrofes, né, debaixo de fumaça hoje, nós vivemos hoje num mundo que está caído nas consequências do pecado, mas este mundo não é do diabo, este mundo é de Deus, e isso nos consola muito. Então, não cair nessa asneira também de querer dar por diabo aquilo que não é dele. E Jesus venceu Satanás sempre usando a palavra de Deus, está escrito, né? Somente ao teu Deus adorarás nessa última tentação. Então, eu creio que Jesus, ao vencer Satanás no deserto, ele depois foi amparado pelos anjos,
Então ele mostra que ele venceu, na verdade, o diabo não por ele, porque ele é Deus e vence, mas ele venceu por nós e nos dando também a maneira, a forma de nós vencermos Satanás. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a batalha já estava vencida desde o início, né? Jesus não estava medindo forças ali com o diabo, mas Deus já tinha planejado essa vitória para ser a nossa vitória. Porque o próprio Cristo não precisava, né, vencer o diabo, né? Sabe aquele filme que a gente já conhece o final da história, né? E que não tem muita graça. Então, acho que quando a gente passa por tantas dificuldades neste mundo e vê a gente muitas vezes caindo nas conversas do diabo, né? Mas a gente sabe que lá no final a gente muitas vezes perde batalhas, né? O cristão perde batalhas, mas ele não perde a guerra. E isso é a melhor certeza que podemos ter, né? E é a melhor, assim, a esperança, né? Porque está lá o livro de Apocalipse, né? Quando se fala em Apocalipse, olha, o mundo está um Apocalipse, no Apocalipse traz uma mensagem de esperança, né? Onde Jesus, o Cordeiro de Deus, ele vence o diabo. E por isso, nós não precisamos colocar um poder do diabo que ele não tem, né? Ele já está vencido, né? Quando a questão da morte, porque a morte é consequência, né, do poder que o diabo nos colocou também. Mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, diz: onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, o diabo, o teu poder? Né? Daí ele coloca, graças, né, a Jesus, que a morte, o diabo, o pecado, tudo está vencido. Então, isso sempre nós temos que olhar sempre lá para o final da história, né? Quando nós passamos por tantas derrotas e tantas tristezas neste mundo. Agora, Jesus ali na tentação, claro, ele, né, como Deus, ele também estava consciente do seu papel e ele não se desvia do seu papel, né? O diabo, a ideia do diabo era tentar fazer com que Jesus se desviasse do seu caminho, que, como você bem falou, era o caminho da cruz, né? E hoje, quando a gente vê pessoas, né, teólogos, igrejas, colocando um poder sobre o diabo que ele não tem, será que a gente poderia dizer que, de certa forma, ao fazer isso, as pessoas se desviam também do caminho da cruz? Porque a teologia da cruz é uma teologia muito importante, cara, né, para os luteranos, no sentido de que, antes de culpar, de terceirizar, né, a culpa para o diabo, a Bíblia nos convida a olharmos para nós mesmos, né? Porque se Adão e Eva não tivessem comido, né? Quer dizer, eles tiveram participação na queda. E nós hoje, às vezes, parece que, mesmo que inconscientemente ou levianamente, quando a gente atribui ao diabo os problemas da nossa vida, a gente às vezes está esquecendo de olhar para a gente mesmo, que a gente também, antes do diabo, a gente vai lá e comete erros. Isso é uma coisa muito nossa, né? Adão diz, não, a mulher me deu a fruta, né? A mulher não, foi o diabo, né? No final a gente sempre leva tudo a culpa no diabo. É claro que o culpado está lá, né, Satanás, mas a culpa está em nós porque hoje nós carregamos este pecado. Mas eu acho que a culpa, na verdade, onde está a culpa hoje, né? Quem é o culpado na história? E daí vem essa grande história muito fantástica, né? Que o culpado virou Jesus. Jesus virou o culpado, né? Porque a culpa foi colocada sobre ele, as consequências, e daí nós podemos, então, ter o resultado disso, né? O resultado. É interessante, né? Eu acho que eu gosto sempre de usar essa figura, porque o diabo, como cobra, ele tem um veneno, né? E a gente sabe que a maneira de nós buscarmos hoje, se nós formos mordidos por uma cobra que é venenosa, então a gente sabe que é do próprio veneno que vem o poder para que nós possamos sobreviver, né? A vacina vem do veneno da cobra. Então, é interessante, o diabo picou o calcanhar de Jesus. Então, Jesus carregou o nosso pecado, e ele fez, porque a gente sabe, né, que a maneira de fazer a vacina contra o veneno da cobra é o cavalo, né? Você injeta o veneno da cobra, o coitado do cavalo, e o cavalo, ele fabrica a vacina, né? Eu digo assim, Jesus se tornou o cavalo nosso, né? Porque ele carregou os nossos pecados. Então, quando se olha hoje para Cristo, quando Jesus diz para Nicodemos, né, assim como Moisés levantou a cobra de bronze no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Então aquelas pessoas lá no deserto precisaram olhar para aquela cobra de bronze e ter a certeza de que
olhando para aquela cobra de bronze, o veneno da cobra não mataria eles, né? Isso é uma coisa que está lá em Números, né? Uma coisa. Mas daí Jesus fala para Nicodemos, olhando para aquela cena e dizendo: assim tu tem que olhar para Jesus, olhar para mim. Então hoje nós olhando para Cristo, nós temos a solução do veneno que todos nós carregamos, que é o pecado. E crer nisso. E não dar mais poder para a cobra, para o diabo. Essas igrejas, portanto, que falam tanto no diabo e pregam a teologia da prosperidade, né? Porque se você for uma pessoa fiel, fizer isso, aquilo, você será próspero e feliz. Então, tentam colocar o reino dos céus aqui na terra. Estão enganando as pessoas. A teologia da cruz. Então, Jesus mesmo disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz. E seguir a cruz hoje não precisamos morrer como Jesus morreu, mas a verdade é deixar de lado o meu pecado, a minha natureza humana, as minhas vontades, e fazer isso que Jesus fez, né? De colocar em primeiro lugar a nós. Ele colocou a nós, porque se ele venceu o diabo, morreu na cruz, você e eu, pastor André, e todos nós aqui, né, estávamos lá na intenção amorosa do Senhor Jesus. Agora, a próxima pergunta que eu tinha, você já respondeu, né? Eu ia perguntar se as pessoas, então, precisam temer o diabo. E conforme a sua explicação, ficou claro que não, né? A gente não precisa temer o diabo, porque o poder dele é mínimo e a gente deve, sim, acreditar e confiar na salvação em Jesus. Agora, no seu artigo lá no Mensageiro Luterano, você afirma que o diabo quer ser Deus até no nome. O que significa isso? É exatamente isso que eu já havia comentado antes, né? A palavra Lúcifer, né? É uma tradução da Vulgata, do latim, né? Essa Bíblia muito conhecida na Igreja Católica, por muito tempo foi usada dentro do cristianismo. Então, quando lá, exatamente em 2 Pedro 1,19, que é uma referência a Jesus, comparando Jesus com uma estrela da manhã, e lá no grego está fosforos, né? Que é essa estrela da manhã, Vênus, né? E ali, então, foi traduzido como Lúcifer, né? É um termo, então, portador da luz. No entanto, mais tarde, dentro da teologia cristã, esse nome foi dado até para o diabo, né? Ele quer ser o anjo da luz, o portador da luz. E daí vem essa história que nós estamos vendo agora lá em Gravataí, né? Onde os adoradores, então, e nós temos que respeitar a liberdade religiosa, mas dentro dessa liberdade religiosa, nós, então, também temos que dar, eu acho que é uma bela oportunidade para que as pessoas da nossa igreja, os cristãos possam entender, então, sobre a pessoa e obra de Satanás, né? Porque se nós não temos medo do diabo, nós temos que respeitá-lo, porque ele ainda tem uma ação de poder em nós, pela natureza humana que carregamos. Então, ele ainda pode nos tentar. E é por isso, então, quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, nós sabemos exatamente que o diabo tenta como se fosse um anjo de luz. Ele tenta ser igual a Deus, e hoje ele se veste como Deus, né? A Bíblia diz, né, na verdade, ele aparece como um anjo de luz. Mas daí nós temos que tomar um cuidado, porque muitas vezes atrás daquele Deus está o próprio diabo e nos enganando. E é por isso que neste mundo a gente muitas vezes tem que ter o conhecimento correto da palavra, né? Acho que a Bíblia nos fala exatamente quem é o diabo e quem é Deus. E quando a Bíblia não fala tanto do diabo, mas fala mais de Deus, então isso mostra exatamente que o poder está em Deus. Não nesse Satanás, o Lúcifer ou o diabo, que muitas vezes se coloca um poder enorme nele, exatamente para que as pessoas possam ir mais na igreja, né? É interessante, né, pastor André? Nós temos que ir na igreja não porque temos medo do diabo, mas nós temos que ir na igreja porque nós confiamos no poder e no amor de Jesus, e não pelo contrário, né? Pastor Marcos, você também escreve lá no seu artigo sobre a importância de interpretar na Bíblia o que é real e o que é simbólico. Poderia explicar isso para a gente? Aí entra um problema sério também em certas igrejas cristãs que não seguem mais uma linha correta de interpretação da Bíblia, enquanto tudo é figurativo, né? Tudo é simbólico. Nós sabemos que existem muitas coisas simbólicas, Apocalipse, né? Não podemos interpretar tudo ao pé da letra, mas interpretar a figura do diabo como uma figura simbólica do mal, como se o diabo não existisse, esse é um erro grotesco da Bíblia. Então, tirando o diabo da Bíblia, ou como um anjo que é de fato real, então toda a obra de Cristo e tudo aquilo que a Bíblia coloca, na verdade, perde o seu efeito, né? Então, nesse sentido, o diabo não é uma figura simbólica do mal, mas de fato é esse anjo caído e que já está derrotado
pela obra de Jesus na cruz, né? Só falta então o tempo, quando Cristo voltar, então finalmente ele será derrotado, né? Esta é a nossa certeza, mas enquanto isso, ele está presente, ele provoca muitas coisas erradas, coisas ruins na nossa vida cristã, né? E neste mundo nós sabemos muito bem, e Jesus, portanto, mandou que nós tomássemos todo o cuidado contra a maneira e as táticas que o diabo usa para nos desviar da salvação. Pastor Marcos, nosso tempo aqui, infelizmente, acabou. Quero agradecer demais a sua presença, sua disponibilidade, seu tempo, seu conhecimento. Desejar que Deus abençoe você, sua vida, seu ministério. Continue fazendo de você uma bênção aí em Novo Hamburgo e para todos os seus leitores aí, né, nas suas colunas do jornal e da revista. E a você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se quiser mandar uma mensagem para o Pastor Marcos ou aqui para a gente no Toque de Vida Debate, é só escrever nas nossas redes sociais, mandar para a gente ali um direct e a gente vai ter o maior prazer de responder e de encaminhar suas dúvidas, os seus questionamentos. Desejo que Deus abençoe você e faça de você também uma bênção por onde andar. E até o nosso próximo encontro aqui no Toque de Vida Debate. Tchau!